Então, boa noite a todos. Vamos começar mais uma aulinha de algoritmos numéricos, tá? E só recapitulando os assuntos que nós passamos até agora, nós vimos na primeira aula, né, uma explicação geral do que é algoritmos numéricos, em que ele se atém, né, o que ele tenta fazer, e né, só relembrando, que é a área, que é essa área meio que interface da computação com a matemática, que tenta gerar soluções para problemas que dependem de uma modelagem matemática. Então eu preciso entender o problema, criar uma modelagem matemática para o problema, descobrir uma forma de solucionar um problema, esse problema matemático, escrever a solução, que é implementar, criar um código, né, que vai fazer aquela solução, coletar os dados e executar, para que eu tenha a resposta para aquele problema que eu modelei. Esse é o grande processo. Porque tem alguns outros problemas que são resolvidos com computação que eles são tão simples que a gente sequer precisa de uma modelagem matemática. É simplesmente fazer uma meia dúzia de contas, sei lá, uma meia dúzia de contas repetida diversas vezes, mas é uma meia dúzia de contas, então não depende de uma modelagem matemática. Quando o problema é um pouco mais complexo, que requer uma modelagem matemática, aí a gente começa a se aproximar dessa parte que é os algoritmos numéricos. Tá? Então isso que foi uma das aulas, numa parte de uma das aulas que eu, né, expliquei para vocês com um pouquinho mais de detalhe, né? Não vou repetir a aula toda aqui, de novo. Mas aí depois a gente entra numa parte que é uma parte que, assim, de longe, de quem ainda não analisou, parece que não faz muito sentido, que é o erro, o papel do erro nessa solução. E quando eu delimitei todos esses aspectos, né, essas etapas de que eu vou entender o problema, modelar o problema, encontrar uma forma de resolver aquele problema e assim por diante, em cada uma dessas etapas eu insiro um erro que vai aparecer, que vai ser acumulado, que vai aparecer lá na minha resposta. Porque por mais que eu tente ser o mais exato possível, não dá para ter precisão absoluta em todas essas etapas. Eu posso ter até alguma etapa em que eu não vai existir erro, mas em alguma das outras etapas vai aparecer erro. Então, como é inevitável esse erro na resposta, na solução, a gente tem que aprender a lidar com esse erro. E para lidar com esse erro, a primeira coisa que eu tenho que saber é saber o tamanho dele. Porque às vezes, se ele for grande demais, não dá para lidar com ele. Só dá para lidar se ele tiver sob controle, se ele for de um tamanho que não atrapalha a minha resposta. Para isso, eu tenho que saber medir o tamanho do erro com o qual eu estou lidando. Por isso que vem a estimativa e medição de erro. Eu vou estimar, o meu erro vai ser mais ou menos daqui, dali, e vou medir mais ou menos o tamanho dele. Tá? Então, é isso que a gente faz nessa parte de estimativa e medição de erro. E nessa parte inicial, eu foquei com vocês em um tipo desses erros. Né? Dentre vários desses erros, o erro de modelagem, que é um erro que, assim, depende do modelo, de como a gente está modelando o problema, né? Que aí pode ser uma característica física, uma característica química ou até uma característica matemática, mas que depende dessa estimativa externa, né? da criação do modelo. Já mais internamente, né, no programa ou na solução desse problema, tem um erro que é o que é mais central, pelo menos em algoritmos numéricos, que é a representação numérica. É a forma como se representa o número. E por se representa, não estou falando nós, pessoas, e sim a máquina que a gente utiliza para fazer as contas, que é o computador. Então, por conta da forma como a nossa máquina representa um número, aparecem alguns erros. E esses erros são inevitáveis, eles vão aparecer independente do que a gente fizer. Não tem como a gente fugir desses erros.
tá? O erro vai acontecer. E nessas aulas que eu falo de representação numérica, eu explico várias coisas, mas principalmente dois aspectos. Primeiro é como o número é representado internamente no computador. E o segundo é por que essa representação gera um erro. Quando ele gera o erro, que tipo de erro é esse que ele gera? Então, a primeira coisa é que o nosso computador, ele sempre, sim, o computador que nós possuímos hoje em dia, né, ele sempre representa o número em base 2. Ele sempre representa o número de forma binária. Então, nós, seres humanos, somos acostumados a utilizar os números na base 10. Né? Não é uma coincidência, porque nós utilizamos a base 10 porque nós temos 10 dedos na mão. E os nossos dedos da mão foram as primeiras calculadoras que nós tivemos à nossa disposição, como humanidade e como indivíduos. Então, os nossos números eles têm 10 dígitos diferentes, simplesmente porque nós temos 10 dedos nas mãos. E o computador é como se o computador tivesse 2 dedos, um dedo em cada mão. Então, o computador ele só sabe contar 2 valores, 0 e 1. Tá? 0, 1, aí viria aqui, seria o 10 dele, né? Que é o próximo dígito. Da mesma forma que quando a gente está com todos os dedos, a gente está com 10. Né? É o próximo dígito, a gente já vai para a dezena, porque eu tenho um conjunto completo. Né? Então, eu vou para a dezena. Então, o nosso computador, ele utiliza na base binária. Isso tem várias vantagens. Isso foi uma escolha de projeto, né? Sei lá, quando os computadores começaram a ser desenvolvidos, os computadores eletrônicos, né? E os eletromecânicos, na verdade. Então, isso foi uma decisão de projeto. Isso tem essa desvantagem, mas tem várias outras vantagens. E, sim, sem dúvida, as vantagens são bem maiores do que as desvantagens. Então a gente tem que viver com isso. Pode ser que outros tipos de computador no futuro tenham outras bases numéricas. E pode ser que essas outras bases numéricas mudem a característica desse erro. Mas a gente só vai descobrir isso quando esse novo tipo de computador surgir, que a gente entendesse como ele funciona, para então entender como que o erro dele se comporta. Tá? Um exemplo possível é o computador quântico. A computação quântica vai ter características totalmente diferentes, e uma delas pode afetar justamente esse tipo de erro de cálculo. Tá? Porque ele não vai ter apenas valores de 0 e 1. Né? Não vai ser apenas binário, ele pode ser multivalorado. Aí vai depender de qual vai ser a arquitetura desse computador. Mas no nosso computador, a gente sempre pega o nosso número, que a gente escreve em base decimal, com 10 dígitos diferentes, e representa com 2 dígitos, com 2 valores. É sempre assim. E isso gera alguns problemas. Tá? Por quê? A quantidade de dígitos que eu utilizo para representar um número decimal é diferente da quantidade de dígitos que eu represento aquele mesmo número em binário. E nos problemas de algoritmos numéricos, via de regra, quase sempre, os valores envolvidos não são meramente valores inteiros, eles são valores reais. Aí, isso gera um outro problema, que são as dízimas. Então, quando eu tenho um valor inteiro em binário ou em decimal e vou representar em binário, os valores eu consigo representar o valor exatamente. Mas quando é um valor real, o número em decimal, ele pode ser um valor real. Quando eu converto para um número binário, ele vai ser um outro valor, com outra quantidade de dígitos. E isso pode gerar que um número decimal que não era dízima acaba virando um número binário que é uma dízima. E para uma dízima, vocês, né, sabem disso em decimal, que um número que é uma dízima, para a gente representar o número completo, o número por inteiro, nós teríamos que ter infinitos dígitos para representá-los todos.
E nós não temos, não existe. E o computador também não tem infinitos. Pode ter muitos, mas não tem infinitos. Então esse problema pode surgir no computador aparentemente do nada. Eu posso botar um número que eu consigo representar perfeitamente em decimal, mas quando eu converto para inteiro, para binário, ele se torna uma dízima. E a dízima eu vou ter que cortar em algum lugar. Aí quando eu corto aquilo, descarto uma parte que eu não consigo armazenar, eu faço as contas que eu precisava fazer com aquele número, quando eu volto, converto ele de novo para decimal para mostrar para o usuário, o número pode ter um erro, porque aquela parte que eu cortei, dependendo da conta que eu fizer, ela vai fazer uma diferença no meu resultado. Então isso é inevitável. Eu fiz, inclusive, em uma das aulas, tem um exemplinho que eu botei um código em C que pega um número e soma com ele mesmo várias vezes. Ele faz um somatório que seria o mesmo de fazer uma multiplicação. Mas eu quis fazer várias vezes a soma justamente para o erro crescer mais e ficar mais visível para mostrar para vocês que esse erro aconteceria. E lá tá bem visível. A gente pega, eu acho que 0,11 e faz essa conta várias vezes. E o 0,11, por mais que em decimal seja um número simples, você precisa de 2 dígitos de mantissa para representar, em base binária, ele é uma dízima, né? Com infinitas casas e com a mantissa gigante. Então fica, né, complicado de representar com exatidão. Aí a gente corta. Quando corta, a gente não está somando 0,11. A gente está somando 0,109 alguma coisa lá para frente. E se a gente fizer essa conta várias vezes, essa diferençazinha vai aparecer no meu resultado. E isso é inevitável. Isso vai acontecer. E nesse exemplo que eu mostrei para vocês, é uma conta super simples. Nós vamos fazer contas mais complicadas. Então esse tipo de erro vai aparecer. Tá? Então, aí no decorrer, né, dessa parte, eu expliquei para vocês como que converte de decimal para binário, seja um número inteiro, a parte fracionária, um número inteiro com a parte fracionária. E também como converte de binário para decimal. E aí, dessas 3 formas também, só a parte inteira, só a parte fracionária, ou o número que tem as 2 partes, a inteira com a fracionária. Para vocês entenderem esse funcionamento. Tá? Porque é importante para vocês, sim, sentirem o que vai acontecer no número. Ah, professor, mas eu vou precisar sempre ficar fazendo essas continhas? Não, isso daí é para vocês entenderem, dominarem o processo, para entenderem o que está acontecendo dentro do computador, para saber se aquele erro surgiu de onde, por que surgiu aquele erro, para vocês internalizarem esse raciocínio. Além de que existem algumas utilidades práticas nessa manipulação de bases. Né? É interessante, é um mecanismo útil, né? E na matemática existe a aritmética modular justamente para, né, utilizar isso em alguns, né, contextos em que dá para tirar vantagem dessa aritmética, né? De mudar as bases, de mudar de valor, pode ser bem útil, né, em alguns problemas matemáticos. Inclusive problemas de criptografia, né, que eles utilizam isso daí bastante. E além disso, o que nós vimos? Além dessa representação, aproveitar e falar para vocês que enquanto nós estávamos aqui no nosso início da disciplina, da nossa aula, o Google Sala de Aula lançou ali, eu tinha programado para ele liberar uma atividade, uma lista de exercício para vocês, tá? Que é justamente uma lista de exercícios sobre estimativa e medição de erros, essa parte que a gente está falando. Aí lá na lista de exercício tem um PDF com a lista de exercício e um videozinho em que eu resolvo alguns exercícios, tá? Eu não pedi para vocês fazerem todos os exercícios da lista de exercícios. Eu pedi 1, 2, 3, 4. Para vocês fazerem e me entregarem 4
4 exercícios daquela lista de exercício, tá? Vocês podem fazer do jeito que achar melhor. Pode fazer no papel, né? Pega o exercício, faz na mão, no papel, tira uma foto e manda lá pelo Google Sala de Aula. Pode fazer, sei lá, num programinha bonitinho e enviar. De algum jeito que eu consiga entender que, né, a resolução de vocês. Tá? É só para eu ver que vocês estão praticando e que vocês entenderam como é que funciona aquilo. Tem mais, se vocês sentirem necessidade de fazer mais exercícios, a lista tem vários, tá? Mas eu só preciso ver 4 só para eu me dar como satisfeito. Tá? Então, é isso, né, nessa lista de exercício. E a data de entrega é dia 24, semana que vem. Tá? E uma outra coisa que eu mostrei para vocês, que foi aí sim na aula de ontem, né, que eu tenho certeza que todos assistiram a aula de ontem, não é verdade, povo? Que é sobre erro absoluto e erro relativo, que é o quê? É a forma da gente medir o tamanho desse erro, tá? Porque uma coisa é eu saber que o erro vai acontecer, saber de onde vem o erro, ter a consciência de que ele é inevitável, mas antes, sim, além disso tudo, eu tenho que conseguir medir o tamanho do meu erro. Aí lá eu estou explicando essas formas de medir. Como que eu meço o erro? Aí eu posso medir o erro como um erro absoluto, o valor do erro. Eu errei em 0,5. Beleza, meu erro foi de 0,5. Esse é um valor absoluto. E outra ideia é o erro relativo, é quanto que esse meu erro é do meu valor que eu estou representando. Se o meu erro é 0,5 e o meu número é 1, eu errei de metade. Se eu errei de 0,5 e o meu número é 1000, cara, o meu erro é absurdamente pequeno. Então, sim, são duas formas de medir. E não existe uma que é melhor que a outra. Existe a que vai ser mais útil para mim no momento. Então, eu tenho as duas formas de medir: erro absoluto e erro relativo. Então, com isso, eu consigo medir o tamanho do meu erro. Aí, pensando nesse erro oriundo da representação numérica, eu tenho o meu número, que eu tento representar, ele, por conta dessas diferentes bases que nós estamos manipulando. Nós aqui no mundo externo usamos base 10, o computador usa base 2. No converter um número exato vira uma dízima e é cortado. Então isso gera um erro. Beleza, gerou aquele erro. E só que esse número eu representei dentro do computador não foi somente para representar lá para dentro e depois representar aqui fora de novo. Eu representei lá dentro para fazer contas. Aí tem uma outra pergunta. E esse número que estava um pouquinho errado, quando eu somar esse número com outro número que também está errado, o que acontece com esses erros? Eles aumentam? Eles diminuem? Eles se cancelam? O que acontece com esses erros? Aí isso é o que faz parte também dessa última aula, que todos já assistiram, que é a propagação do erro. Que é justamente responder, se eu pego um número que tem um erro e outro número que tem um erro, eu somo, o que acontece com os erros? Eles aumentam, eles diminuem? Se eu subtrair, o que acontece? Se eu multiplicar, o que acontece? Se eu dividir, o que acontece? Aí tem lá uma análise, né, que eu fiz de o que acontece com um erro absoluto na soma, com um erro relativo na soma, com um erro absoluto na subtração, com um erro relativo na subtração, erro absoluto e relativo na multiplicação, erro absoluto e relativo na divisão. Tá? Todo esse comportamento de como que o erro se comporta nas operações matemáticas. Porque eu sei que o erro se origina da representação numérica. E eu consigo lá estimar qual é o tamanho do meu erro. Mas aí eu somei, aquele erro se manteve, aumentou, aí essa propagação vai me dizer isso. Além do erro na representação, eu tenho o erro da propagação. E depois eu mostro o resultado para eu saber como, assim, se o erro ficou grande demais e comprometeu a minha resposta. Se ele ficou sob controle,
ótimo, eu vou ter uma estimativa do erro, meu erro está, sei lá, na 10ª casa decimal, beleza, meu número está tranquilo aqui, eu estou precisando de 5 casas decimais, o meu erro está lá embaixo, não está me atrapalhando. Ótimo. Mas se o meu erro ficar grande o suficiente para avançar sobre essas casas decimais que eu tenho interesse, aí eu tenho que começar a tomar alguma atitude para jogar o meu erro mais para longe. Lembrando, eu não consigo eliminar o meu erro, eu não consigo sumir com ele, eu só consigo mantê-lo sob controle, que é essa a ideia. E para isso, o que normalmente se faz é aumentar a precisão. Aí, novamente, precisão na conta, precisão no método e precisão na representação numérica. Por isso que numa das aulas que eu passei para vocês, eu expliquei qual era o padrão de representação numérica, o ponto flutuante, né? Que tinha ponto flutuante de 16 bits, ponto flutuante de 32, ponto flutuante de 64 bits, de 128 e quantos forem necessários acima disso. Isso é para quê? Para eu saber que, sim, o meu erro de representação vai estar em tal casa. Sei lá, quanto menor for a precisão do meu número, mais próximo esse erro vai estar. E, dependendo do meu problema, dependendo das contas que eu fizer, se o erro estiver muito próximo, ele pode, ao final das contas, comprometer o meu resultado. Aí o que eu faço? Ao invés de utilizar aquele número de 16 bits, eu uso um de 32, que aí eu jogo o meu erro um pouco mais para longe. Que aí talvez o erro cresça, mas não consuma o meu erro, não comprometa o valor do resultado do meu problema. Né? E assim por diante. Essa daí é a forma mais simples de contornar esse erro. Só que tem problema. Quanto maior for o meu número, quanto mais bits ele utilizar para representar, mais tempo eu gasto para fazer conta com esse número. Então o meu programa fica mais lento. Aí entram as decisões. Tipo, se eu usar com 16 bits, eu chego numa resposta rápida, mas o meu erro está comprometendo um número. Se for com 32 bits, ele vai ser um pouquinho mais lento. Mas o meu resultado não está consumido pelo erro. Aí são as escolhas. Ah, mas eu posso usar 1024? Pode, mas aí vai ficar bem mais lento. Você precisa disso tudo? Talvez pega 128, né? Aí são as decisões do que é melhor, né? Porque aí você vai estar conciliando a confiabilidade no seu resultado, o quanto de erro o erro consumiu da sua resposta, contra o tempo que eu vou gastar para fazer aquela conta. Tá? Porque na computação, hoje em dia nem tanto, mas originalmente, né, quando, sei lá, algumas décadas atrás, uma das coisas que mais consumia tempo de processamento era o cálculo com ponto flutuante. Tá? Eu digo que hoje em dia não, porque hoje em dia nós temos equipamentos, nós temos hardwares que conseguem, que são desenhados para fazer especificamente esse tipo de conta. E eles são muito bons, esses hardwares são muito bons nisso. Então, se você tiver um hardware desse, um equipamento desse, você consegue fazer o seu computador fazer essas contas bem rápido, tá? E vocês podem imaginar que, não, esse equipamento deve ser um equipamento super diferentão, né? E não é. Não é. Vocês fazem ideia de qual é esse equipamento que é do computador que é especializado em fazer conta com ponto flutuante? Não? Algum palpite? É a placa de vídeo. A placa de vídeo num computador, ele é um equipamento especializado em fazer contas com ponto flutuante. E não só qualquer conta, não é qualquer conta com ponto flutuante, são várias contas. Contas em volume muito grande, com muitos números de ponto flutuante. Porque o que o nosso computador faz para desenhar um gráfico na tela é fazer essas contas de ponto flutuante, principalmente os gráficos tridimensionais. Né? A modelagem 3D, o que ele está fazendo ali na tela, a computação gráfica,
são cálculos com pontos flutuantes. Eles estão calculando rotações, translações, ângulos, funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente e várias outras funções para calcular interseção de reta com plano, interseção de plano com plano, todas essas coisas. Então são todas contas em ponto flutuante. São coisas que vocês sabem como fazer em geometria analítica, por exemplo. Né? Em geometria analítica você tem como calcular tudo isso. E o computador tem que, dependendo de qual programa que ele está rodando, ele tem que fazer esses cálculos para saber, sei lá, se aquela parede lá no modelo 3D vai estar iluminado ou não. Ele vai estar iluminado se existir uma reta que parte da fonte de luz e encontra naquele plano. Se tiver uma interseção da reta com o plano, então aquele plano está iluminado, o plano sendo a parede. Se não tiver, se ele tiver bloqueado por uma outra coisa, então ali vai estar uma sombra, então aquilo vai estar escuro. Ele tem que fazer todas essas contas para montar a cena, seja de um jogo, seja de uma modelagem do modelo de uma, sei lá, num ambiente de treinamento virtual, 3D, alguma coisa, ele tem que fazer essas contas todas e tem que ser muito rápido. A cada quadro da imagem, ele tem que fazer essa conta. E essas contas são difíceis, o equipamento é caro, mas ele existe. Aí que são as nossas placas de vídeo. Por isso que existe muita pesquisa na área de computação que depende da compra de placa de vídeo e não é para o professor ficar jogando joguinho no intervalo da aula, não. É para fazer esses cálculos, escrever os programas que fazem isso. Ah, viu? O povo tava achando que era para jogar joguinho. Não, a gente não faz essas coisas, não. A gente só trabalha. Não existe professor de computação que joga joguinho, não. Tá? Podem ficar tranquilos. Tá? Eu sei, por isso que vocês não foram, né, fazer computação, foram fazer matemática. Tá? Fizeram certo, porque a gente não joga joguinho. Tá? Mas esses equipamentos, eles são muito poderosos. Lógico que existem os mais poderosos e os menos, né, dependendo do custo, da idade dele, de quão moderno ele é. Mas ele é desenhado para fazer esse tipo de conta. Tá? Que hoje em dia, né, dá para existir, né, uma placa de vídeo razoavelmente barata em praticamente qualquer computador. Então praticamente qualquer computador tem uma capacidade razoável de fazer esse tipo de conta, tá? A conta com ponto flutuante. Tá? Então a gente consegue, né, fazer essas contas com ponto flutuante nos nossos computadores, seja com uma precisão pequena, 16, 32 bits, uma precisão ok, por exemplo, 64 bits, ou com precisões maiores, né, com 128, 256, 512, 1024 e assim por diante. Lógico que quanto maior a precisão, melhor vai ficar o nosso resultado, mas ao mesmo tempo, mais lento, mais tempo vai demorar para a gente obter a resposta. Mas não fiquem muito ansiosos, porque a gente vai conseguir experimentar isso quando a gente chegar na parte mais prática da disciplina, né? Porque quando a gente vencer essa parte inicial, que tem alguns métodos, né, que aí a gente vai ter que fazer de forma teórica, quando a gente chegar ali em sistemas lineares, a gente já começa a conseguir botar a mão na massa um pouquinho. Aí eu vou passar para vocês verem como que dá para fazer programinhas para resolver, né, esses problemas. Aí, dependendo, a gente pode brincar com essas precisões para vocês verem, tipo, o erro aumentar, o erro diminuir, o erro, né, consumir um pouquinho da nossa resposta dependendo dessa configuração, tá? É o que a gente vai fazer um pouco mais adiante na nossa disciplina, né? Como vocês demonstraram aí que curtem, né, brincar com a programação, a gente pode, né, inserir alguns elementos a mais no nosso trabalho para vocês se divertirem fazendo o trabalhinho prático que nós teremos na nossa disciplina. Certo? Alguma dúvida por enquanto? Porque, sim,
a grande parte do conteúdo mesmo vai estar no trabalhinho, nos vídeos assíncronos. Aqui é mais para eu sentir se vocês estão entendendo, se vocês estão acompanhando, se ficou legal, para eu, né, não seguir adiante e não perder vocês no meio do caminho. É isso. Então, gente, se vocês não têm dúvida, só relembrando, tem a lista de exercício que eu passei para vocês agora há pouco. Deem uma olhada lá. Se tiverem alguma dúvida de como fazer, junto com a lista de exercício, eu lancei um videozinho com eu resolvendo alguns exemplos da própria lista, tá? E além disso, tem os vídeos que eu lancei antes que explicam o conceito, como é que é feito, todas essas contas. Né? Tem todo esse material para vocês se basearem. Se mesmo assim vocês ainda tiverem alguma dúvida, manda mensagem para mim pela plataforma, manda e-mail para mim, né, para tirar dúvida. Beleza? Então, né, vocês têm o prazo de vocês, que é até semana que vem, até o dia 24, né? A memória tá uma coisa. Até o dia 24 para entregar a lista de exercício. Lembrando, pode fazer no papel, tirar foto e mandar, pode fazer no programinha, o que acharem melhor, desde que vocês resolvam aqueles exercícios que eu pedi lá, não são todos, são 4 apenas, né? Que eu preciso que vocês enviem para mim. Resolvam os exercícios e me mandem. Me mandando, eu vendo que vocês fizeram, tá tranquilo. É isso que vocês têm que fazer por enquanto. Tá? Tem gente que ficou com medo ali porque eu ameacei, porque ficaram escrevendo bobeira no comentário da plataforma. Mas não tem problema não, é só a gente que vê. Tá? Então, as bobeiras que a gente escrever lá vai ficar entre a gente mesmo, então tudo bem. É que eu quis fazer um pouquinho mais de suspense. Eu ia escrever as bobeiras lá no comentário também. Tá? Mas não tem problema. O que fica ali fica entre a gente. O que acontece na disciplina fica na disciplina. Exatamente. Não vai ser usado contra você no futuro. Ou será que vai? Depende, né? Depende do mau humor do professor. Mas sim, o que eu aconselho vocês é não fazer isso em qualquer disciplina. Né? Assim, nas minhas disciplinas a gente já sabe mais ou menos como é que funciona. Em outras disciplinas aí, né? Vai que assustou o menino. Não, pode escrever. Não. E eu falei, eu fiquei feliz, né? Me senti bem, eu senti como um elogio a bobeirinha que você escreveu lá. Muito obrigado, tá? Quando você sentir que quer escrever algo daquele tipo ali, pode escrever sem problema, tá? Ah, tá. E quem caiu aí a conexão e voltou, lembrem-se que a nossa aula gravada fica disponível lá para se achar que precisa olhar de novo, se lembrar alguma coisa que eu falei, quer rir de novo de uma piada sem graça que eu contei, dá para ver tudo lá, né? Na nossa plataforma vai estar tudo disponível lá para todo mundo. Beleza? Então, pessoal, por enquanto é isso. Tá? No início da disciplina as coisas são mais light, lá mais para frente o bicho começa a pegar. Vocês sabem como funciona, né? Então, por hoje é isso. Como diria um amigo nosso, boa noite a todos, menos para quem reprovou em álgebra linear.